Existe um jogo acontecendo ao seu redor agora mesmo. Um jogo onde suas emoções são as peças, suas fraquezas são as estratégias e você nem sabe que está jogando. Pior ainda, você está perdendo. Cada conversa é uma batalha psicológica. Cada favor pedido é uma tentativa de criar dívida emocional. Cada elogio pode ser uma armadilha para baixar sua guarda. E enquanto você age com o coração, acreditando na bondade alheia, há pessoas agindo com a mente, calculando cada movimento para tirar vantagem de você. Maquiavel escreveu o manual desse jogo há séculos, mas a maioria das pessoas nunca leu. Por isso, vivem confusas, se perguntando por que sempre são traídas, por que sempre se sentem usadas, por que sempre ficam com a pior parte. A resposta é simples e brutal, porque não aprenderam as regras. Este vídeo vai te ensinar essas regras. Vai mostrar como funciona a mente dos manipuladores, quais técnicas eles usam e como você pode não apenas se defender, mas usar o mesmo conhecimento para proteger seus interesses. Porque no final, a escolha é sua: continuar sendo peça no jogo de outra pessoa ou aprender a jogar. Se você escolhe jogar, inscreva-se agora, deixe seu like para que mais pessoas encontrem este conteúdo e comente de qual cidade você é. A natureza brutal do poder e a ilusão da bondade. A primeira e mais dolorosa verdade que Maquiavel revela em O Príncipe é que o mundo não funciona como te ensinaram. Desde criança, você foi condicionado a acreditar que ser bom é suficiente, que a honestidade sempre vence, que as pessoas agem com reciprocidade e justiça. Mas a realidade nua e crua é completamente diferente. O poder não pertence aos virtuosos, mas aos que compreendem a natureza humana sem os filtros da hipocrisia moral. Maquiavel observou, através de sua vasta experiência como diplomata e conselheiro político em Florença, que os governantes bem-sucedidos não eram necessariamente os mais éticos, mas sim aqueles que sabiam quando ser bons e quando ser cruéis, quando cumprir promessas e quando quebrá-las, quando mostrar força e quando demonstrar clemência. Ele escreveu que um príncipe deve aprender a não ser bom quando a situação exige, porque aqueles que sempre agem virtuosamente em um mundo onde nem todos são virtuosos estão destinados à ruína. Esta não é uma celebração da maldade, mas um reconhecimento brutal da realidade do poder. Maquiavel nasceu em Florença no ano de 1469, em uma época de constante turbulência política na Itália. Ele testemunhou traições, conspirações, guerras e a ascensão e queda de poderosas famílias como os Médici. Em 1498, aos 29 anos, foi nomeado segundo chanceler da República de Florença, uma posição que lhe deu acesso íntimo aos mecanismos do poder. Durante 14 anos, ele conduziu missões diplomáticas para a corte francesa, para o imperador Maximiliano, e observou de perto as táticas brutais de Cesare Borgia, filho do Papa Alexandre VI. Foi Cesare quem ensinou a Maquiavel uma das lições mais importantes sobre manipulação. A crueldade bem aplicada, rápida e decisiva, é mais eficaz e menos prejudicial do que a bondade prolongada e inconsistente. Quando Cesare conquistava uma cidade, ele eliminava rapidamente seus inimigos e estabelecia ordem através do medo calculado, não através de promessas vazias de benevolência. Maquiavel percebeu que o povo preferia a segurança proporcionada por um governante temido do que a instabilidade causada por um governante fraco, mesmo que este último fosse mais amado. A questão central que Maquiavel coloca é devastadora. É melhor ser amado ou temido? A resposta dele é clara e perturbadora. Seria ideal ser ambos, mas como isso é difícil de alcançar, é muito mais seguro ser temido do que amado. Por quê? Porque o amor é mantido por uma obrigação que os homens, sendo egoístas por natureza, quebram sempre que lhes convém. Mas o medo é mantido por um receio de punição que nunca falha.
As pessoas traem aqueles que amam quando surge uma oportunidade melhor, mas raramente desafiam aqueles que têm o poder de puni-las severamente. Isso não significa que um líder deve ser cruel sem motivo ou criar ódio desnecessário. Significa que ele deve ser capaz de usar a crueldade quando necessário, de forma calculada e eficiente, para manter o controle e evitar problemas maiores no futuro. Um príncipe que hesita em punir severamente uma traição por medo de parecer cruel, acabará enfrentando múltiplas traições porque demonstrou fraqueza. Por outro lado, aquele que pune de forma rápida e decisiva envia uma mensagem clara: não há espaço para deslealdade. Esta é a essência da manipulação fria. Não se trata de ser malvado, mas de ser estratégico na aplicação do poder. Maquiavel argumenta que a moralidade tradicional e o poder político são domínios separados. Enquanto os filósofos anteriores, desde Platão até os pensadores medievais, insistiam que os governantes deveriam ser virtuosos e que a autoridade legítima vinha da retidão moral, Maquiavel destrói essa ilusão. Ele afirma que a autoridade não vem da bondade, mas do poder efetivo. Quem tem poder tem o direito de comandar, independentemente de sua virtude pessoal. Bondade não garante poder e ser bom não confere mais autoridade. Na verdade, tentar governar apenas com base em princípios morais é uma receita garantida para o desastre. Maquiavel viu isso acontecer repetidamente. Líderes bem-intencionados que se recusavam a usar força, engano ou crueldade quando necessário, foram rapidamente derrubados por aqueles que não tinham tais escrúpulos. O mundo político é governado pela necessidade, não pela virtude. As decisões devem ser tomadas com base no que funciona, não no que é moralmente correto segundo padrões religiosos ou filosóficos. Esta separação radical entre ética e política foi revolucionária e continua sendo controversa até hoje. Mas é exatamente essa separação que permite entender como a manipulação realmente funciona. A manipulação fria que Maquiavel descreve não é aleatória nem emocional. É baseada em uma compreensão profunda da psicologia humana. As pessoas são, em sua maioria, ingratas, falsas, covardes diante do perigo e ávidas por lucro. Elas prometem lealdade enquanto você as beneficia, mas te abandonam no momento em que percebem que podem ganhar mais em outro lugar. Elas falam palavras bonitas, mas agem segundo seus interesses egoístas. Reconhecer essa verdade não é cinismo, é realismo. Quem ignora essa natureza humana será constantemente decepcionado e traído. Quem a compreende pode antecipar comportamentos, criar incentivos apropriados e proteger seus próprios interesses. A manipulação eficaz começa com essa compreensão. As pessoas não agem pelo que é certo, mas pelo que é vantajoso para elas. Se você quer influenciar alguém, não apele para sua moralidade abstrata, apele para seus interesses concretos. Mostre como agir da maneira que você deseja trará benefícios ou evitará punições. Este é o fundamento de toda influência política e pessoal. Maquiavel ensina que um governante sábio não confia na gratidão ou na bondade humana, mas cria sistemas onde as pessoas se comportam corretamente porque é do seu interesse fazê-lo, não porque são virtuosas. Outro conceito fundamental em Maquiavel é a relação entre virtude, no sentido maquiavélico, e fortuna. Virtude aqui não significa bondade moral, mas habilidade, astúcia, coragem e flexibilidade. É a capacidade de agir de forma eficaz em qualquer situação, adaptando-se rapidamente às circunstâncias. A fortuna representa as forças externas, o acaso, os eventos imprevisíveis que podem destruir até os planos mais bem elaborados. Maquiavel usa uma metáfora poderosa. A fortuna é como um rio violento que, quando transbordear, destrói tudo em seu caminho.
Mas quando o tempo está calmo, é possível construir diques e barreiras para controlar as futuras enchentes. Da mesma forma, um líder preparado, com virtude, pode antecipar e mitigar os efeitos da fortuna adversa. Aqueles que não se preparam são completamente à mercê dos eventos. A manipulação fria exige essa preparação constante. Você não pode controlar todas as variáveis, mas pode estar pronto para responder a qualquer situação. Isso significa ter planos alternativos, conhecer os pontos fracos de seus adversários, manter recursos em reserva e, acima de tudo, desenvolver a flexibilidade mental para mudar de estratégia rapidamente quando necessário. A rigidez é inimiga do poder. Quem insiste em um único modo de agir, por mais virtuoso que seja, eventualmente encontrará uma situação onde esse modo falha completamente. A lição mais perturbadora de Maquiavel sobre manipulação é que as aparências importam mais do que a realidade. Ele escreve que um príncipe não precisa realmente possuir todas as qualidades consideradas boas, como misericórdia, fidelidade, humanidade, integridade e religiosidade, mas é essencial parecer possuí-las. De fato, ter essas qualidades e sempre agir segundo elas pode ser prejudicial, mas parecer tê-las é sempre útil. É necessário ter uma mente flexível, pronta para mudar conforme os ventos da fortuna e as variações das circunstâncias ditam. Um príncipe não deve se desviar do bem, se possível, mas deve ser capaz de fazer o mal, se necessário. Esta duplicidade não é hipocrisia condenável, mas sabedoria prática. A maioria das pessoas julga pelas aparências e pelos resultados, não pela essência. Se você parece honesto, as pessoas confiarão em você, mesmo que você não seja. Se você parece forte, respeitarão você, mesmo que sua força seja parcialmente ilusão. A manipulação fria, portanto, envolve gerenciar cuidadosamente sua imagem pública enquanto mantém flexibilidade em suas ações privadas. Você deve ser capaz de mentir convincentemente quando necessário, mas fazê-lo de forma que, mesmo se descoberto, possa justificar suas ações como tendo sido necessárias para um bem maior. Este controle sobre a narrativa é uma das ferramentas mais poderosas da manipulação. As 5 técnicas de manipulação que usam contra você todos os dias. Agora que você compreende a base filosófica da manipulação maquiavélica, é hora de identificar as técnicas concretas que são usadas contra você diariamente. A primeira e mais poderosa é a criação de dívida emocional. Esta técnica funciona porque os seres humanos têm uma necessidade psicológica profunda de reciprocidade. Quando alguém faz um favor para você, mesmo que você não tenha pedido, você automaticamente sente que deve algo em troca. Manipuladores habilidosos usam isso de forma calculada. Eles oferecem ajuda, presentes ou gentilezas aparentemente desinteressadas, mas cada uma dessas ações é um investimento. Eles estão criando uma conta mental onde você está em débito. Quando precisarem de algo, usarão essa dívida emocional para fazer você se sentir obrigado a retribuir, muitas vezes pedindo algo muito maior do que o favor original. No ambiente de trabalho, um colega pode voluntariamente ajudar você em um projeto pequeno e semanas depois pedir para você assumir uma tarefa enorme que deveria ser dele, fazendo você sentir que seria ingrato recusar. Em relacionamentos, um parceiro manipulador fará pequenos gestos românticos constantemente, não por amor genuíno, mas para acumular crédito emocional que será usado para justificar comportamentos abusivos ou para fazer exigências irracionais. A defesa contra isso é simples, mas difícil de executar. Reconheça quando favores são oferecidos sem que você peça e esteja preparado para aceitar que não aceitar cria desconforto inicial, mas protege sua liberdade futura. A segunda técnica é o uso estratégico da culpa.
Manipuladores sabem que a maioria das pessoas quer se ver como boa, moral e justa. Eles exploram isso fazendo você se sentir culpado por ações perfeitamente razoáveis. Se você estabelece limites, eles dizem que você é egoísta. Se você prioriza suas necessidades, eles afirmam que você não se importa com os outros. Se você se recusa a fazer algo que não quer, eles sugerem que você está sendo cruel ou insensível. Esta técnica é especialmente eficaz com pessoas que foram criadas para agradar os outros ou que têm baixa autoestima. A culpa funciona porque desvia a atenção do comportamento inadequado do manipulador para supostas falhas morais da vítima. Em famílias disfuncionais, pais manipuladores usam frases como "depois de tudo que fiz por você", para fazer filhos adultos se sentirem obrigados a sacrificar suas próprias vidas pelas demandas parentais. Em relacionamentos amorosos, parceiros tóxicos dizem coisas como "se você realmente me amasse, faria isso por mim", para conseguir o que querem. A defesa contra a manipulação por culpa exige que você desenvolva clareza absoluta sobre suas responsabilidades reais. Você não é responsável pelas emoções de outras pessoas. Você não deve sua vida aos seus pais pelo simples fato de ter nascido. Você não precisa se sacrificar constantemente para provar amor. Quando alguém tenta induzi-lo à culpa, pergunte-se objetivamente: o que estou fazendo de errado segundo padrões razoáveis, não segundo as expectativas manipuladoras dessa pessoa? A terceira técnica maquiavélica é o controle da informação. Quem controla o que você sabe, controla como você pensa e, consequentemente, o que você faz. Manipuladores habilidosos nunca mentem completamente, porque mentiras totais são fáceis de detectar. Em vez disso, eles selecionam cuidadosamente quais verdades revelar e quais omitir. Eles contam meia história que os favorece, deixando de fora detalhes cruciais que mudariam completamente sua percepção da situação. No contexto político, isso é óbvio. Políticos manipuladores apresentam estatísticas selecionadas que apoiam suas agendas, enquanto escondem dados contraditórios. Mas essa técnica é igualmente comum em contextos pessoais. Um funcionário manipulador relatará ao chefe apenas os aspectos de um projeto que o fazem parecer competente, omitindo erros ou contribuições de colegas. Um cônjuge infiel compartilhará detalhes selecionados sobre onde estava, criando uma narrativa plausível que tecnicamente não é mentira, mas que esconde a verdade essencial. Maquiavel entendia perfeitamente isso quando aconselhou príncipes a controlar narrativas e aparecer de certas maneiras ao povo, independentemente da realidade. A defesa contra essa manipulação é desenvolver ceticismo saudável e sempre buscar fontes múltiplas de informação. Quando alguém te conta uma história que convenientemente o coloca sob uma luz totalmente favorável, pergunte-se: o que não estou sendo informado? Quais detalhes foram estrategicamente omitidos? Busque confirmar fatos com outras fontes antes de tomar decisões importantes baseadas na narrativa de uma única pessoa. A quarta técnica é a alternância estratégica entre recompensa e punição, também conhecida como reforço intermitente. Esta é uma das formas mais poderosas e viciantes de manipulação psicológica. Funciona assim: o manipulador alterna entre tratá-lo maravilhosamente bem e tratá-lo terrivelmente mal, sem padrão previsível. Quando você é punido, seja através de frieza, crítica, raiva ou abandono temporário, você naturalmente busca entender o que fez de errado e como pode corrigir para recuperar o tratamento bom. Quando você é recompensado novamente com afeto, atenção ou aprovação, você sente alívio imenso e gratidão, mesmo que o manipulador esteja simplesmente parando de ser cruel. Com o tempo, você se torna obcecado em agradar essa pessoa, sempre tentando descobrir o que a manterá no modo recompensa em vez do modo punição.
Esta técnica é a base de relacionamentos abusivos. No começo, o manipulador é perfeito, criando o que é chamado de bombardeio de amor. Depois, começam as críticas e a frieza. Quando você está prestes a desistir, ele volta a ser maravilhoso novamente, fazendo você acreditar que o bom comportamento é o real e o mal é apenas temporário. Você fica preso esperando que a pessoa volte a ser como era no começo, não percebendo que o começo foi apenas a isca. Maquiavel não descreveu isso explicitamente, mas seu conselho sobre manter súditos entre esperança e medo reflete o mesmo princípio. A defesa contra isso é reconhecer o padrão. Se alguém em sua vida oscila constantemente entre te tratar bem e te tratar mal, sem que seu comportamento justifique essa mudança, você está sendo manipulado. Pessoas genuinamente boas têm comportamento consistente e, mesmo quando frustradas, tratam você com respeito básico. A quinta técnica fundamental é o isolamento estratégico. Manipuladores entendem que você é mais forte quando tem uma rede de apoio, pessoas que podem oferecer perspectivas alternativas e validar suas experiências. Por isso, eles trabalham sistematicamente para afastá-lo dessas pessoas. Isso começa sutilmente. O manipulador criticará seus amigos ou familiares, plantando sementes de desconfiança. Dirá que essas pessoas não entendem você como ele entende, que têm inveja do seu sucesso, que são má influência. Ele criará situações onde você precisa escolher entre passar tempo com ele e passar tempo com outros, sempre fazendo você se sentir culpado por escolher os outros. Gradualmente, você se verá cada vez mais isolado, dependente emocionalmente apenas do manipulador. E quanto mais isolado estiver, mais difícil será perceber que está sendo manipulado, porque não há vozes externas para questionar a narrativa que ele criou. Em contextos de trabalho, um chefe manipulador isolará um funcionário da equipe, fazendo-o acreditar que os colegas são incompetentes ou hostis, enquanto só ele, o chefe, realmente valoriza esse funcionário. Em relacionamentos abusivos, o parceiro manipulador criará brigas e dramas sempre que você tenta manter conexões externas, até que você desista e aceite que sua vida social se resume a essa pessoa. Maquiavel reconheceu o poder de controlar quem tem acesso ao príncipe, e a mesma dinâmica se aplica em escalas menores. A defesa contra isolamento é manter relacionamentos independentes a qualquer custo. Se alguém em sua vida consistentemente tenta afastá-lo de pessoas que você ama e que se importam com você, isso é um sinal vermelho crítico. Manipuladores temem vozes externas porque essas vozes podem revelar a manipulação. Além dessas 5 técnicas principais, existe uma meta-estratégia que permeia todas elas: a normalização da anormalidade. Manipuladores fazem coisas que, objetivamente observadas, seriam claramente inaceitáveis. Mas eles fazem isso gradualmente, empurrando limites pouco a pouco, de forma que você nunca tem um momento óbvio para dizer "isso acabou". Cada transgressão individual parece pequena demais para justificar uma grande reação. Você pensa, bem, não é tão ruim, ou talvez eu esteja exagerando. Com o tempo, você se acostuma com comportamentos que teria rejeitado instantaneamente no começo. Um colega de trabalho começa atribuindo-se crédito por uma pequena ideia sua. Você deixa passar. Na próxima vez, ele faz o mesmo com algo maior. Você já deixou passar antes, então fica constrangido em reagir agora. Eventualmente, ele está roubando projetos inteiros e você normalizou isso. Um parceiro começa fazendo comentários levemente críticos sobre sua aparência. Você ignora. Os comentários ficam mais frequentes e mais cruéis. Mas como você não reagiu antes, parece exagerado reagir agora. Eventualmente você aceita abuso verbal constante como normal. Maquiavel
Entendia que mudanças graduais são mais eficazes que mudanças súbitas, porque as pessoas se adaptam e aceitam o que seria inaceitável se imposto de uma vez. A defesa contra a normalização é manter padrões absolutos desde o início. Decida quais comportamentos são inaceitáveis para você e reaja na primeira violação, não na 10ª. Não se permita desculpar comportamentos ruins com a justificativa de que não são tão ruins. Se algo está errado, independentemente da magnitude. Como identificar um manipulador antes que seja tarde demais? Agora que você conhece as técnicas de manipulação, precisa aprender a identificar os manipuladores antes que causem danos irreparáveis à sua vida. O primeiro sinal é a inconsistência entre palavras e ações. Manipuladores são mestres em dizer exatamente o que você quer ouvir. Eles prometem fidelidade, comprometimento, apoio e lealdade. Mas quando você observa o que realmente fazem, a história é completamente diferente. Maquiavel reconheceu essa duplicidade quando escreveu que é essencial para um príncipe parecer virtuoso, mesmo que não seja, porque as pessoas julgam mais pelas aparências do que pela realidade. Manipuladores modernos aplicam esse mesmo princípio. Eles constroem uma imagem pública cuidadosamente elaborada de honestidade e confiabilidade, enquanto suas ações privadas revelam egoísmo calculado. Um colega de trabalho fala constantemente sobre trabalho em equipe e colaboração, mas sistematicamente sabota os projetos dos outros para se destacar. Um parceiro romântico declara amor profundo, mas seus comportamentos demonstram desrespeito e desinteresse genuíno. A defesa contra isso exige que você desenvolva o hábito de ignorar completamente o que as pessoas dizem e focar exclusivamente no que fazem. Palavras são baratas e fáceis. Ações custam tempo, energia e recursos, portanto revelam intenções verdadeiras. Quando alguém diz uma coisa, mas consistentemente faz outra, acredite nas ações, não nas palavras. O segundo sinal de um manipulador é a recusa em aceitar responsabilidade por suas ações. Nada nunca é culpa deles. Quando confrontados com erros, falhas ou comportamentos prejudiciais, manipuladores imediatamente desviam a culpa. Eles culpam as circunstâncias, outras pessoas ou, mais frequentemente, a própria vítima. Se você se sente magoado por algo que fizeram, eles dirão que você é sensível demais, que está interpretando mal, que está exagerando. Se um projeto falha sob sua liderança, eles apontarão para a incompetência da equipe ou falta de recursos. Se traem a confiança de alguém, dirão que foram forçados pelas circunstâncias ou que a outra pessoa os levou a isso. Essa incapacidade de assumir responsabilidade não é acidental, é estratégica. Reconhecer erros significa admitir vulnerabilidade e imperfeição, o que enfraqueceria a imagem de controle e superioridade que o manipulador trabalha tão duramente para manter. Maquiavel entendeu que manter a aparência de força e competência era essencial para preservar o poder. Admitir falhas publicamente, mesmo quando genuínas, pode ser interpretado como fraqueza pelos adversários. No entanto, há uma diferença crucial entre um líder maquiavélico competente e um manipulador comum. O primeiro reconhece seus erros em particular e ajusta suas estratégias conforme necessário. O segundo se recusa a reconhecer erros até mesmo para si próprio, vivendo em uma realidade distorcida, onde nunca está errado. A defesa contra esse tipo de manipulação é estabelecer limites claros de responsabilidade. Quando alguém tenta desviar culpa para você por ações que claramente não foram suas, recuse-se a aceitar essa narrativa. Mantenha registros de conversas e decisões importantes quando lidar com pessoas que têm histórico de reescrever a história. O terceiro sinal é a velocidade com que o relacionamento avança.
Manipuladores habilidosos criam intimidade artificial rapidamente. Seja em contextos românticos, amizades ou parcerias profissionais, eles aceleram o processo natural de construção de confiança. No começo, isso parece maravilhoso. Você finalmente encontrou alguém que realmente te entende, que compartilha seus valores, que quer exatamente o que você quer. Mas essa conexão instantânea é fabricada. O manipulador estudou você, identificou suas necessidades emocionais e vulnerabilidades e está espelhando exatamente o que você deseja ver. Em relacionamentos românticos, isso é chamado de bombardeio de amor. O manipulador é intensamente romântico, atencioso e comprometido desde o primeiro momento. Ele fala sobre futuro juntos, sobre o quanto você é especial, sobre como nunca sentiu isso antes. Essa intensidade serve a dois propósitos. Primeiro, cria uma ligação emocional forte rapidamente, antes que você tenha tempo de avaliar racionalmente se essa pessoa é realmente adequada. Segundo, estabelece um padrão impossível de manter, que será usado mais tarde como arma. Quando o manipulador eventualmente começar a tratar você mal, você se lembrará de como era no começo e acreditará que aquele comportamento inicial era o real, trabalhando desesperadamente para recuperá-lo. Em contextos profissionais, o mesmo padrão se manifesta como um novo colega ou chefe que imediatamente te trata como confidente especial, compartilhando informações privilegiadas e criando uma sensação de aliança exclusiva. Maquiavel sabia que criar laços rápidos de lealdade era uma ferramenta poderosa de controle político. Mas ele também advertiu sobre a fragilidade de lealdades baseadas apenas em benefícios imediatos, sem fundamento em interesses genuínos compartilhados. A defesa contra a manipulação por intimidade acelerada é simples, mas requer disciplina. Desacelere. Não importa o quão especial alguém faça você se sentir, não importa quão perfeita a conexão pareça, insista em deixar o relacionamento se desenvolver em ritmo natural. Confiança verdadeira é construída ao longo do tempo, através de ações consistentes, não de declarações intensas. O quarto sinal crítico é o comportamento camaleônico. Manipuladores não têm identidade fixa. Eles se transformam dependendo de com quem estão interagindo. Com você, eles compartilham seus valores e interesses. Com outra pessoa, eles são completamente diferentes. Essa adaptabilidade pode parecer inicialmente como flexibilidade social admirável, mas é algo mais sinistro. É a ausência de um núcleo moral ou sistema de valores genuíno. O manipulador não acredita em nada, exceto em sua própria vantagem. Portanto, ele simplesmente reflete de volta para cada pessoa o que essa pessoa quer ver. Você começa a notar isso quando ouve como ele fala sobre você para outras pessoas, ou como descreve suas próprias crenças em diferentes contextos. As histórias não batem. As opiniões mudam radicalmente dependendo da audiência. Maquiavel descreveu esse tipo de flexibilidade como essencial para o príncipe, a capacidade de mudar de acordo com as circunstâncias e aparecer de maneiras diferentes para diferentes pessoas. Mas havia uma diferença crucial na formulação de Maquiavel. O príncipe mantinha objetivos claros e consistentes, apenas variava seus métodos e apresentação para alcançá-los. O manipulador comum não tem objetivos além de benefício imediato e gratificação do ego. Ele muda, não estrategicamente, mas compulsivamente, porque não há nada sólido dentro dele para manter consistência. A defesa contra manipuladores camaleônicos é observar como eles se comportam com diferentes pessoas e em diferentes situações. Se alguém é radicalmente diferente dependendo de com quem está, se suas opiniões e valores parecem mudar como o vento, você não está lidando com uma pessoa adaptável, está lidando com uma pessoa falsa. E pessoas falsas não podem ser confiadas,
porque você nunca sabe qual versão delas é real, se é que alguma é. O quinto sinal é o uso de triangulação. Essa é uma técnica sofisticada onde o manipulador cria conflito e competição entre pessoas ao seu redor para manter controle sobre todas elas. Funciona assim: o manipulador diz para a pessoa A algo negativo sobre a pessoa B e para a pessoa B algo negativo sobre a pessoa A. Ambas agora desconfiam uma da outra e dependem do manipulador como fonte de informação sobre o que a outra realmente pensa ou faz. Isso serve múltiplos propósitos para o manipulador. Primeiro, impede que A e B conversem diretamente e descubram que o manipulador está mentindo para ambas. Segundo, coloca o manipulador no centro de toda a comunicação, dando-lhe poder sobre o fluxo de informações. Terceiro, cria drama e conflito que distrai todos de perceberem quem é a verdadeira fonte do problema. Em ambientes familiares, um pai manipulador conta para cada filho coisas negativas sobre os outros irmãos, criando rivalidade e impedindo que se unam. Em locais de trabalho, um gerente manipulador espalha rumores sobre conflitos entre membros da equipe, fazendo cada um acreditar que os outros são o problema. Em relacionamentos românticos, um parceiro manipulador menciona constantemente ex-parceiros ou potenciais rivais, criando insegurança e competição pelo seu afeto. Maquiavel discutiu a importância de controlar a informação e criar divisão entre potenciais adversários para manter o poder. Um príncipe sábio mantinha nobres rivais desconfiados uns dos outros, impedindo alianças que pudessem ameaçá-lo. Mas Maquiavel fazia isso no contexto de política de alto risco, onde traição e conspiração eram ameaças reais e constantes. Manipuladores comuns usam triangulação em contextos onde não há ameaça legítima, simplesmente para satisfazer sua necessidade de controle e atenção. A defesa contra a triangulação é comunicação direta. Quando alguém te conta algo negativo sobre uma terceira pessoa, especialmente se essa terceira pessoa é alguém com quem você tem relacionamento direto, vá verificar com a fonte. Pergunte diretamente. Frequentemente você descobrirá que o manipulador distorceu completamente a situação ou inventou o conflito inteiro. Além desses 5 sinais principais, há padrões de comportamento menores que, quando combinados, pintam um quadro claro de manipulação. Manipuladores frequentemente testam seus limites de forma incremental. Eles fazem pequenos pedidos para ver se você cede, depois fazem pedidos maiores. Eles violam pequenos limites para avaliar se você vai reagir, depois violam limites maiores. Eles contam pequenas mentiras para ver se você acredita, depois contam mentiras maiores. Cada teste bem-sucedido os informa sobre até onde podem ir com você. Manipuladores também usam o que é chamado de desvalorização após idealização. Primeiro, eles te colocam em um pedestal, te fazendo sentir especial, único, perfeito. Depois, quando você está emocionalmente investido, começam a criticar, desvalorizar e humilhar. Essa montanha-russa emocional cria dependência, porque você fica obcecado em recuperar o status de especial que tinha no começo. Manipuladores são defensivos quando questionados. Perguntas legítimas sobre suas ações são tratadas como ataques pessoais, resultando em raiva desproporcional que faz você se arrepender de ter perguntado. Isso treina você a não questionar, deixando o manipulador livre para agir sem supervisão. Finalmente, manipuladores frequentemente se posicionam como vítimas. Não importa o que fizeram, eles sempre têm uma história onde são aqueles que foram prejudicados, incompreendidos ou forçados a agir de certa forma. Essa vitimização constante serve para desviar responsabilidade e ganhar simpatia, tornando difícil para outros chamá-los à conta, sem parecerem cruéis. As defesas psicológicas, que protegem você da manipulação.
Identificar manipuladores é crucial, mas não suficiente. Você precisa construir defesas psicológicas sólidas que tornem impossível para eles penetrarem em sua mente e controlarem suas ações. A primeira e mais fundamental defesa é o estabelecimento de limites claros e inflexíveis. Limites são as linhas invisíveis que definem o que você aceita e o que rejeita em qualquer relacionamento ou situação. Muitas pessoas nunca estabelecem esses limites claramente, nem para si mesmas, nem para os outros. Elas operam em uma zona nebulosa onde cada situação é avaliada caso a caso, o que as torna vulneráveis a pressões e manipulações graduais. Maquiavel nunca discutiu limites pessoais da forma como entendemos hoje, mas sua filosofia sobre poder contém uma lição relevante. Clareza de propósito e firmeza de ação são essenciais para manter controle. Um príncipe que vacila em suas decisões, que muda constantemente suas posições, que não deixa claro o que tolerará e o que punirá, perde o respeito e convida desafios à sua autoridade. O mesmo princípio se aplica a você. Quando seus limites são nebulosos, as pessoas os testam constantemente. Quando são cristalinos e defendidos consistentemente, as pessoas aprendem rapidamente a respeitá-los. Estabelecer limites significa decidir antecipadamente o que é aceitável para você em diferentes áreas da vida. Quanto tempo você dedicará a outras pessoas versus seus próprios objetivos? Que tipos de comportamento você tolerará em relacionamentos? Quanto de sua privacidade você compartilhará? Que tipos de favores você fará e sob quais condições? Uma vez estabelecidos esses limites, você deve comunicá-los claramente quando relevante e defendê-los sem culpa quando violados. A segunda defesa psicológica essencial é o desenvolvimento de inteligência emocional, especificamente a capacidade de identificar e gerenciar suas próprias emoções. Manipuladores são especialistas em explorar gatilhos emocionais. Eles sabem que quando você está com raiva, medo, culpa, vergonha ou necessidade desesperada de aprovação, você não pensa racionalmente. Nestes estados emocionais vulneráveis, você toma decisões ruins, aceita situações que normalmente rejeitaria e permite violações de limites que normalmente defenderia. A defesa contra isso é desenvolver consciência emocional. Você precisa se tornar um observador de seus próprios estados emocionais. Quando alguém diz ou faz algo e você sente uma onda emocional forte, pare. Não haja imediatamente. Pergunte-se: o que estou sentindo agora? Por que estou sentindo isso? Essa resposta emocional é proporcional à situação real ou estou reagindo a algo mais profundo? Esta pessoa está deliberadamente tentando provocar esta emoção em mim? Maquiavel reconheceu que emoções fortes em governantes levavam a erros estratégicos. Um príncipe que age por raiva comete injustiças desnecessárias que criam inimigos. Um príncipe que age por medo toma decisões defensivas que mostram fraqueza. As melhores decisões políticas, segundo Maquiavel, são tomadas com cálculo frio, não com paixão quente. O mesmo vale para suas decisões pessoais. Quando você aprende a criar espaço entre o estímulo emocional e sua resposta, você recupera controle. Manipuladores perdem poder sobre você porque seus truques emocionais param de funcionar. Você ainda sente as emoções, mas não é controlado por elas. A terceira defesa crítica é a independência econômica e social. Manipulação prospera em dependência. Quanto mais você depende de alguém para sua sobrevivência financeira, seu status social, sua moradia ou seu senso de identidade, mais poder essa pessoa tem sobre você. Maquiavel entendia perfeitamente a dinâmica de dependência no contexto político. Um príncipe que dependia de mercenários para sua defesa estava à mercê deles.
Um príncipe que dependia de nobres poderosos para manter seu trono tinha que constantemente acomodá-los. Os príncipes mais seguros eram aqueles que tinham seus próprios recursos: exércitos leais, tesouros independentes, apoio popular direto que não podia ser intermediado por outros. Você precisa aplicar esse mesmo princípio em sua vida pessoal. Dependência financeira torna você vulnerável a abuso e manipulação. Se você não pode sair de um emprego ou relacionamento porque não tem recursos próprios, você não tem verdadeira liberdade de escolha. Isso não significa que você nunca pode depender de alguém ou que toda interdependência é perigosa. Mas significa que você deve sempre manter a capacidade de sobreviver independentemente, se necessário. Construa suas próprias habilidades profissionais. Mantenha suas próprias economias. Preserve sua própria rede social, independente de qualquer relacionamento específico. Dependência social é igualmente perigosa. Se toda a sua vida social gira em torno de uma pessoa ou grupo específico, você será excessivamente tolerante com comportamentos ruins deles, porque deixá-los significa perder tudo. Mantenha múltiplos círculos sociais, múltiplas fontes de validação e apoio. Isso não é egoísmo, é proteção estratégica. Quando você não precisa absolutamente de ninguém específico, você pode escolher relacionamentos baseados em valor genuíno, não em necessidade desesperada. A quarta defesa é o desenvolvimento de ceticismo saudável sem cair em cinismo paralisante. Há uma diferença crucial entre os dois. Ceticismo significa questionar reivindicações, verificar informações, não aceitar coisas pelo valor de face, exigir evidências antes de confiar completamente. Cinismo significa assumir que todos são mal intencionados, que nenhum gesto é genuíno, que toda gentileza esconde motivação sinistra. O cético protege a si mesmo, mantendo olhos abertos. O cínico se isola completamente, tornando impossível formar conexões genuínas. Maquiavel é frequentemente rotulado como cínico, mas uma leitura cuidadosa revela algo diferente. Ele não acreditava que todos os humanos são invariavelmente maus. Ele acreditava que humanos agem mal quando têm oportunidade e quando é vantajoso fazê-lo, mas podem ser bons quando estruturas apropriadas estão no lugar. Seu conselho aos príncipes não era desconfiar de todos universalmente, mas estruturar incentivos e consequências de forma que mesmo pessoas potencialmente desleais agissem lealmente. Você deve aplicar ceticismo saudável, verificando informações importantes, observando padrões de comportamento ao longo do tempo antes de confiar completamente e mantendo consciência de que interesses conflitantes existem mesmo em bons relacionamentos. Mas você não deve se tornar tão cínico que rejeita toda ajuda, suspeita de toda gentileza e vive em isolamento paranoico. O equilíbrio é: confie, mas verifique. Dê às pessoas oportunidade de provar sua confiabilidade, mas observe cuidadosamente como elas usam essa oportunidade. Quando alguém consistentemente age com integridade, mesmo quando seria fácil não fazer isso, esse é alguém que merece confiança crescente. Quando alguém repetidamente falha testes pequenos de confiabilidade, não lhe dê acesso a coisas maiores. A quinta defesa psicológica é talvez a mais difícil: a disposição para enfrentar conflito quando necessário. Manipuladores contam com sua aversão ao conflito. Eles sabem que a maioria das pessoas quer paz, quer ser vista como razoável, quer evitar confrontação. Então, eles empurram limites gradualmente, sabendo que cada violação individual parece pequena demais para justificar uma grande confrontação. Com o tempo, você aceita o inaceitável simplesmente porque confrontá-lo parece mais difícil do que tolerá-lo. Maquiavel tinha visão clara sobre isso no contexto político. Problemas pequenos que são ignorados se tornam problemas grandes que são impossíveis de resolver.
Ele usou a metáfora de doenças. No começo, uma doença é difícil de diagnosticar, mas fácil de curar. Se ignorada, eventualmente se torna fácil de diagnosticar, mas impossível de curar. O mesmo vale para violações de limites e comportamentos manipulativos. A primeira vez que alguém te desrespeita, é fácil confrontar. Você simplesmente diz, isso não é aceitável. E a maioria das pessoas que não são manipuladores crônicos corrigirá o comportamento. Mas se você deixa passar, a próxima violação é mais difícil de confrontar, porque você implicitamente aceitou a anterior. Eventualmente, você se encontra em situação intolerável que parece impossível de corrigir sem confrontação enorme. A solução é desenvolver conforto com conflito pequeno para evitar necessidade de conflito grande. Isso significa estar disposto a ter conversas desconfortáveis cedo. Significa aceitar que algumas pessoas não gostarão de você quando você estabelece limites, e que isso é aceitável. Pessoas que deixam de gostar de você porque você se defende nunca foram realmente suas amigas. Elas eram usuárias que gostavam de sua submissão. Perder tais pessoas não é perda, é limpeza necessária. Quando você desenvolve capacidade de confrontar manipulação cedo e diretamente, você deixa de ser alvo atraente para manipuladores, porque eles preferem vítimas que não resistem. Além dessas 5 defesas principais, há práticas diárias que fortalecem sua resistência à manipulação. Mantenha diário onde registra interações importantes e suas reações emocionais a elas. Isso cria registro objetivo que impede manipuladores de distorcerem histórias e fazer você duvidar de suas próprias memórias. Cultive relacionamentos com pessoas que demonstraram integridade consistente e use-as como grupo consultivo para decisões importantes. Perspectivas externas de pessoas confiáveis ajudam você a identificar quando está sendo manipulado e sua percepção está distorcida. Desenvolva a identidade forte baseada em seus próprios valores, não na aprovação externa. Quanto mais seu senso de valor depende de validação de outros, mais vulnerável você é à manipulação. Pratique dizer não em situações pequenas de baixo risco para construir esse músculo psicológico. Cada não bem-sucedido torna o próximo mais fácil. Eduque-se continuamente sobre táticas de manipulação e psicologia humana. Conhecimento realmente é poder neste contexto. Quanto mais você entende sobre como manipulação funciona, mais rapidamente reconhece quando está sendo usada contra você. Finalmente, trabalhe em sua autoestima fundamental. Pessoas com autoestima saudável são menos vulneráveis à manipulação porque não têm necessidade desesperada de aprovação ou medo paralisante de rejeição que manipuladores exploram. Como virar o jogo e usar manipulação estratégica a seu favor. Até agora, você aprendeu a identificar manipuladores e construir defesas psicológicas, mas há um nível mais profundo de domínio. Usar as mesmas técnicas estrategicamente para proteger seus interesses e alcançar seus objetivos. Isso não significa tornar-se um manipulador predatório que explora pessoas inocentes. Significa entender que em um mundo onde todos jogam, você precisa conhecer as regras do jogo. Maquiavel não escreveu suas obras para criar vilões, mas para equipar pessoas inteligentes com conhecimento prático sobre como o poder realmente funciona. A primeira técnica estratégica que você deve dominar é o controle da narrativa. Quem conta a história, controla como ela é interpretada. Em qualquer conflito, disputa ou negociação, múltiplas versões dos eventos são possíveis. A versão que prevalece não é necessariamente a mais verdadeira, mas a mais bem apresentada e a que vem da fonte mais credível. Maquiavel entendia perfeitamente isso quando aconselhou príncipes sobre a importância de gerenciar sua imagem pública. Um príncipe que parece virtuoso tem vantagens enormes sobre um que realmente é virtuoso, mas não parece.
Da mesma forma, em suas interações, você precisa ser consciente de como suas ações e palavras serão interpretadas e apresentá-las de forma que favoreça seus interesses. Isso não é mentir necessariamente, é enquadramento estratégico. Quando você comete um erro no trabalho, você pode simplesmente admitir falha passivamente, ou pode enquadrar o erro como parte de um processo de aprendizado que gerou insights valiosos. O controle de narrativa também significa antecipar como outros tentarão distorcer suas ações e preparar sua versão antes que a deles se estabeleça. Em política, quem primeiro define os termos do debate geralmente vence. O mesmo vale em contextos menores. Se você sabe que alguém pode interpretar mal suas intenções, esclareça proativamente. Se você antecipa que um rival tentará roubar crédito por seu trabalho, documente suas contribuições e comunique-as apropriadamente antes que ele tenha chance de construir narrativa alternativa. Maquiavel observou que percepção é realidade na política. O que as pessoas acreditam ser verdade importa mais do que a verdade objetiva em determinar resultados políticos. Portanto, um líder sábio não apenas age corretamente, mas garante que suas ações corretas sejam vistas e reconhecidas da forma que ele deseja. Você deve aplicar o mesmo princípio. Não é suficiente fazer bom trabalho. Você precisa garantir que as pessoas certas saibam que você fez bom trabalho e que entendem o valor do que você fez. Isso não é arrogância, é gerenciamento estratégico de informação. A modéstia excessiva pode ser tão prejudicial quanto a arrogância excessiva. Encontre o equilíbrio de comunicar seus sucessos de forma que pareça informativa e útil, não como autopromoção desesperada. A segunda técnica estratégica é o uso calculado de reciprocidade. Lembra da dívida emocional que manipuladores criam? Você pode usar o mesmo princípio de forma ética para construir alianças e obter cooperação. A diferença está na intenção e na transparência. Manipuladores criam dívida para explorar. Você pode criar goodwill genuíno que beneficia ambas as partes. Quando você ajuda alguém de forma significativa, especialmente sem que peçam, você cria inclinação natural nessa pessoa para retribuir. Mas há arte em como fazer isso efetivamente. Primeiro, seus favores devem ser genuínos e úteis, não performativos. Ajude de maneiras que realmente importam para a pessoa, não de maneiras que são convenientes para você. Segundo, não mantenha conta explícita. Manipuladores mencionam constantemente o que fizeram para criar pressão. Estrategistas sábios simplesmente fazem e confiam que a reciprocidade natural funcionará quando necessário. Terceiro, escolha cuidadosamente para quem você oferece ajuda significativa. Algumas pessoas são reciprocadores naturais que valorizarão e retribuirão genuinamente. Outras são tomadores crônicos que aceitarão indefinidamente sem retribuir. Maquiavel aconselhou príncipes a distribuir benefícios gradualmente e punições rapidamente. A mesma sabedoria se aplica aqui. Construa relacionamentos através de múltiplos pequenos favores ao longo do tempo, não através de um grande favor que cria expectativa de retribuição desproporcional. A terceira técnica estratégica é a escolha deliberada de batalhas. Manipuladores tentarão puxá-lo para conflitos que não servem seus interesses. Eles criarão dramas, provocarão reações, tentarão fazer você desperdiçar energia em disputas sem importância. Estrategistas maquiavélicos não mordem a isca. Eles avaliam friamente cada situação e perguntam: essa batalha serve meus objetivos de longo prazo? Se a resposta é não, eles simplesmente não engajam, independentemente da provocação. Isso requer tremendo autocontrole emocional. Seu ego gritará para você responder a insultos, para provar que está certo, para não deixar desrespeito passar.
Mas Maquiavel ensinava que emoções são inimigas de estratégia efetiva. Um príncipe que age por orgulho ferido comete erros que comprometem seu poder. Um príncipe que mantém olhos no objetivo maior ignora provocações menores. Você deve desenvolver essa capacidade de distinguir entre batalhas que importam e distrações. Quando alguém te critica publicamente sobre algo trivial, você pode desperdiçar energia defendendo-se ou pode ignorar completamente e focar em construir resultados concretos que farão a crítica irrelevante. Quando alguém tenta puxá-lo para a política de escritório mesquinha, você pode engajar e ficar preso em intrigas infinitas, ou pode manter-se acima disso e focar em desempenho que torna você indispensável. Escolher batalhas estrategicamente não é covardia, é sabedoria. Significa que quando você finalmente escolhe lutar, é por algo que realmente importa. E você luta com toda a sua energia e recursos concentrados. A quarta técnica é dominar a arte da ambiguidade estratégica. Maquiavel observou que príncipes efetivos mantêm outros incertos sobre suas verdadeiras intenções e capacidades. Essa incerteza cria espaço de manobra e impede que adversários planejem contra você efetivamente. Em suas próprias interações, você não precisa ser livro aberto. Há poder em manter certas cartas perto do peito. Isso não significa ser desonesto, significa ser seletivo sobre o que você revela e quando. Em negociações, revelar sua posição final prematuramente elimina margem de manobra. Manter alguma ambiguidade sobre seus limites e prioridades dá-lhe flexibilidade para adaptar conforme a negociação evolui. Em relacionamentos profissionais, ser completamente transparente sobre suas ambições e planos pode fazer você alvo de sabotagem. Manter alguma privacidade sobre suas estratégias de carreira protege você de interferência. A ambiguidade estratégica também se aplica às suas capacidades. Não revele tudo o que você pode fazer imediatamente. Quando você guarda algumas habilidades em reserva, pode surpreender adversários quando necessário. Maquiavel usou metáfora militar para isso. Um comandante sábio mantém tropas de reserva que o inimigo desconhece para serem lançadas no momento decisivo. Da mesma forma, mantém algumas capacidades, conexões ou recursos como surpresa estratégica. Isso também significa não subestimar publicamente a si mesmo, mas também não revelar toda a extensão de suas capacidades até que seja estrategicamente vantajoso fazê-lo. A quinta técnica estratégica é a construção de alianças antes de precisar delas. Maquiavel dedicou atenção considerável à importância de alianças políticas. Um príncipe que espera até estar em crise para buscar aliados descobrirá que ninguém quer aliar-se com o perdedor. Alianças devem ser construídas quando você está em posição de força, não de fraqueza. O mesmo princípio se aplica em sua vida. Construa rede de relacionamentos profissionais quando você está empregado e bem-sucedido. Não quando está desempregado e desesperado. Cultive amizades quando você está emocionalmente estável e tem algo a oferecer. Não quando está em crise e precisa desesperadamente de apoio. Desenvolva relacionamento com mentores quando você é promissor e tem potencial. Não quando você está falhando e precisa ser resgatado. Isso parece calculista, mas é simplesmente realista. As pessoas são mais inclinadas a investir em você quando você parece ser investimento bom, não quando parece ser caso perdido. Isso não significa que você deva ser falso ou transacional em relacionamentos. Significa que você deve ser proativo em construir conexões genuínas antes que precise desesperadamente delas. Maquiavel também observou que alianças são mantidas por interesse mútuo, não por sentimento. Portanto, construa relacionamentos onde há benefício genuíno para ambos os lados. Seja valioso para as pessoas em sua rede. Ofereça ajuda, compartilhe informações úteis,
Faça conexões, seja recurso confiável. Quando você consistentemente agrega valor, as pessoas naturalmente querem manter você próximo. E quando você eventualmente precisar de ajuda, terá construído o capital social que pode usar. Além dessas 5 técnicas principais, há princípios operacionais que governam o uso ético de estratégia maquiavélica. Primeiro, use essas técnicas defensivamente antes de usá-las ofensivamente. Proteja-se de manipuladores antes de tentar influenciar outros. Segundo, mantenha suas ações alinhadas com seus valores fundamentais de longo prazo. Estratégia efetiva deve servir objetivos significativos, não apenas gratificação de ego de curto prazo. Terceiro, reconheça que reputação é recurso de longo prazo mais valioso que vitórias de curto prazo. Maquiavel entendia isso. Um príncipe pode enganar ocasionalmente, mas deve preservar a aparência geral de confiabilidade. Se você ganha a reputação de mentiroso ou traidor, perde toda a capacidade de influenciar através de confiança futura. Portanto, seja seletivo e estratégico sobre quando usar táticas mais agressivas. Quarto, sempre mantenha saídas e opções abertas. Nunca se comprometa tão completamente com uma estratégia que não possa mudar de curso se circunstâncias mudarem. Flexibilidade, como Maquiavel repetidamente enfatizou, é essencial para sucesso de longo prazo. Finalmente, combine poder com justiça sempre que possível. Maquiavel não era amoral, ele era realista. Ele reconhecia que poder sem moralidade eventualmente gera resistência e rebelião. O príncipe ideal combina força com justiça, sendo temido quando necessário, mas também respeitado por governar razoavelmente. Os erros fatais que destroem até os manipuladores mais habilidosos. Mesmo conhecendo todas as técnicas de manipulação e defesa, você ainda pode falhar catastroficamente se cometer certos erros fundamentais. Maquiavel documentou extensamente não apenas os sucessos, mas as quedas de príncipes poderosos. As lições dessas quedas são tão valiosas quanto as lições dos sucessos. O primeiro erro fatal é a arrogância da invencibilidade. Quando você domina manipulação e estratégia, quando você vence consistentemente, é natural começar a acreditar que você é invencível. Essa crença é o começo do fim. Maquiavel advertiu repetidamente sobre os perigos da fortuna. Não importa quão habilidoso você seja, há sempre fatores além do seu controle que podem destruí-lo. O príncipe que acredita estar completamente no controle para de se preparar para contingências. Ele para de manter defesas. Ele subestima adversários. E então, quando a fortuna vira contra ele, ele é pego completamente despreparado. Cesare Borgia, que Maquiavel admirava em muitos aspectos, cometeu exatamente esse erro. Depois de consolidar poder tremendo através de crueldade calculada e estratégia brilhante, Cesare acreditou que havia garantido seu futuro. Mas quando seu pai, o Papa Alexandre VI, morreu inesperadamente, e Cesare estava doente demais para agir decisivamente durante o conclave papal que se seguiu, toda a sua estrutura de poder desmoronou. Um único evento imprevisível destruiu anos de trabalho cuidadoso. A lição é clara: nunca pare de se preparar para o pior. Nunca assuma que seu sucesso atual é garantia de sucesso futuro. Sempre mantenha planos de contingência, recursos em reserva e rotas de escape. O segundo erro fatal é confundir medo com lealdade. Maquiavel famosamente argumentou que é melhor ser temido do que amado, mas ele nunca disse que medo sozinho é suficiente para manter poder indefinidamente. Medo gera obediência enquanto você tem poder para punir. Mas no momento em que seu poder vacila, todos aqueles que você governou através do medo se voltarão contra você com ferocidade proporcional ao ressentimento acumulado.
Maquiavel observou isso acontecer repetidamente na história italiana. Tiranos que mantinham controle através de terror constante eram assassinados na primeira oportunidade. Por contraste, líderes que combinavam medo com justiça, que eram severos quando necessário, mas não cruelmente caprichosos, geravam respeito que sustentava poder mesmo em tempos difíceis. A diferença crucial está em ser temido por sua força e determinação, não odiado por sua crueldade gratuita. Em suas próprias relações, você pode fazer pessoas obedecerem através de ameaças e intimidação. Mas essa obediência é superficial e temporária. No momento em que você mostra fraqueza, ou no momento em que uma alternativa melhor aparece, essas pessoas te abandonarão ou até ativamente trabalharão contra você. Lealdade genuína baseada em respeito mútuo e benefício compartilhado é muito mais durável. Portanto, construa poder através de competência e força, mas tempere-o com justiça e reciprocidade. Seja duro quando necessário, mas não cruel sem necessidade. Puna violações de limites, mas não torture pessoas gratuitamente. O terceiro erro fatal é falhar em adaptar-se às circunstâncias mudadas. Maquiavel dedicou atenção considerável ao problema da rigidez de caráter. Ele observou que muitos líderes tinham um modo de operação que funcionava bem em certas circunstâncias, mas continuavam usando o mesmo modo mesmo quando circunstâncias mudavam drasticamente. Papa Júlio II foi exemplo disso. Ele era impetuoso, agressivo e ousado, e essas qualidades funcionaram perfeitamente para ele durante a maior parte de seu papado. Mas Maquiavel observou que se Júlio tivesse vivido mais tempo e enfrentado circunstâncias que requeriam cautela e paciência em vez de ousadia, ele teria falhado catastroficamente. Ele teve sorte de morrer enquanto suas características ainda se adequavam aos tempos. A maioria das pessoas desenvolve estratégias que funcionam em certa fase de suas vidas ou carreiras, e então continuam usando essas mesmas estratégias mesmo quando não são mais apropriadas. O jovem profissional agressivo que consegue promoções através de autopromoção ousada pode descobrir que essa mesma abordagem aliena pessoas quando ele atinge níveis seniores onde colaboração é mais valorizada. O líder de startup que tem sucesso através de improvisação rápida e quebra de regras pode fracassar em organização estabelecida, onde processos e protocolos são essenciais. A capacidade de ler mudanças ambientais e ajustar sua abordagem é marca de inteligência estratégica verdadeira. Isso requer humildade para reconhecer quando seus métodos habituais não estão mais funcionando e coragem para experimentar novas abordagens. O quarto erro fatal é negligenciar fundações enquanto foca em conquistas. Maquiavel observou que príncipes frequentemente perdiam territórios que já possuíam enquanto tentavam conquistar novos. Eles ficavam tão focados em expansão que não mantinham sistemas que sustentavam seu poder existente. Eventualmente, tudo desmoronava. Em sua vida, isso se manifesta como negligenciar relacionamentos estabelecidos enquanto persegue novos, permitir que habilidades fundamentais atrofiem enquanto desenvolve novas, ou descuidar de responsabilidades atuais enquanto persegue oportunidades futuras. Um profissional pode estar tão focado em impressionar novos executivos que negligencia a relação com seu chefe direto, que ainda controla suas avaliações e promoções. Um empreendedor pode estar tão obcecado com novos clientes que negligencia clientes existentes, que são a base de receita estável. Um líder pode estar tão focado em visão de longo prazo que ignora problemas operacionais imediatos que eventualmente sabotam toda a estratégia. Maquiavel aconselhava manter o que você tem antes de tentar obter mais, consolidar antes de expandir, garantir que fundações são sólidas antes de construir mais alto.
Isso não significa nunca assumir riscos ou perseguir crescimento. Significa fazer isso de forma que não comprometa o que você já construiu. Manter equilíbrio entre consolidação e expansão, entre preservação e inovação, entre honrar compromissos existentes e perseguir novas oportunidades. O quinto erro fatal é tornar-se dependente de qualquer pessoa, recurso ou estratégia única. Maquiavel advertiu extensamente sobre perigos de dependência. Príncipes que dependiam de mercenários para a defesa estavam à mercê desses mercenários. Príncipes que dependiam de um único aliado poderoso perdiam autonomia. Príncipes que dependiam de uma única fonte de legitimidade ou receita eram vulneráveis se essa fonte desaparecesse. O mesmo princípio se aplica em menor escala. Se toda a sua identidade profissional está ligada a uma empresa ou indústria específica, você é devastado quando essa empresa falha ou indústria declina. Se toda a sua vida social gira em torno de uma pessoa ou grupo, você fica perdido quando esse relacionamento termina. Se todo o seu valor percebido vem de uma habilidade específica, você se torna obsoleto quando essa habilidade não é mais relevante. Se toda a sua estratégia depende de uma tática específica, você está perdido quando essa tática para de funcionar. Diversificação não é apenas princípio financeiro, é princípio estratégico de vida. Desenvolva múltiplas habilidades, múltiplas fontes de valor, múltiplos relacionamentos, múltiplas estratégias. Isso cria resiliência. Quando uma área falha, outras sustentam você. Quando uma abordagem para de funcionar, você tem alternativas. Maquiavel admirava líderes que cultivavam múltiplas bases de apoio, múltiplas fontes de receita, múltiplos métodos de manter controle. Isso não os tornava dispersos ou fracos, tornava-os adaptáveis e duráveis. Além desses 5 erros principais, há padrões de autossabotagem que Maquiavel observou repetidamente. Líderes que cercavam-se de bajuladores em vez de conselheiros honestos perdiam contato com realidade e tomavam decisões catastróficas baseadas em informação distorcida. Líderes que puniam mensageiros de más notícias garantiam que ninguém lhes contaria verdades desconfortáveis até ser tarde demais. Líderes que não conseguiam delegar efetivamente ficavam sobrecarregados e perdiam capacidade de pensar estrategicamente. Líderes que eram excessivamente misericordiosos com traidores descobriam que tolerância era interpretada como fraqueza, encorajando mais traição. Líderes que eram excessivamente cruéis criavam tanta resistência que gastavam toda a energia apenas mantendo controle, sem capacidade de construir nada positivo. Líderes que falhavam em recompensar lealdade descobriam que ninguém tinha razão para permanecer leal. Líderes que quebravam promessas levianamente perdiam toda a credibilidade. Líderes que não investiam em sucessão ou transições de poder garantiam caos quando deixavam o cargo. Cada um desses erros pode ser evitado através de autoconsciência, humildade e aplicação consistente de princípios estratégicos sólidos. Maquiavel não ofereceu garantias de sucesso, porque nenhuma estratégia é perfeita e fortuna sempre joga papel importante. Mas ele mostrou como evitar erros evitáveis que transformam desafios administráveis em catástrofes totais, integrando sabedoria maquiavélica em uma vida com propósito e poder. Chegamos à conclusão desta jornada através da mente de Maquiavel e das realidades brutais do poder humano. Mas o conhecimento sem aplicação é inútil. Esta sessão final é sobre integrar tudo o que você aprendeu em uma filosofia de vida coerente, que permite não apenas sobreviver, mas prosperar em um mundo cheio de manipulação e conflito. A primeira integração essencial é reconciliar realismo com valores. Maquiavel é frequentemente acusado de promover imoralidade, mas uma leitura mais cuidadosa revela algo diferente.
Ele não argumentava que você deve abandonar todos os valores morais. Ele argumentava que você deve entender que nem todos ao seu redor compartilham seus valores e que insistir em agir virtuosamente quando todos os outros agem viciosamente levará à sua destruição. A sabedoria está em saber quando pode agir de acordo com seus ideais e quando deve desviar deles por necessidade. Isso não é hipocrisia, é prudência. Você pode valorizar a honestidade profundamente, mas ainda reconhecer que há momentos raros onde mentira estratégica é necessária para proteger algo mais importante. Você pode valorizar paz, mas reconhecer que há momentos onde confrontação é necessária para impedir injustiça maior. Você pode valorizar compaixão, mas reconhecer que há pessoas que explorarão sua compaixão impiedosamente e devem ser tratadas com dureza. A chave é manter seus valores como orientação geral, enquanto permite flexibilidade tática quando circunstâncias extremas exigem. A segunda integração é equilibrar poder com propósito. Maquiavel focou principalmente em aquisição e manutenção de poder, mas poder por si só é vazio. Poder é ferramenta, não o objetivo final. A questão crucial que cada pessoa deve responder é: poder para quê? Para que você quer ser forte, influente, livre de manipulação? Se a resposta é simplesmente para dominar outros e satisfazer ego, você está no caminho para se tornar exatamente o tipo de manipulador predatório que este vídeo te ensinou a evitar e combater. Mas se sua resposta é usar poder para proteger aqueles que você ama, para construir algo significativo, para criar segurança e liberdade, para perseguir propósitos que importam, então poder se torna nobre. Maquiavel escreveu: O Príncipe em contexto específico. Itália estava fragmentada e constantemente invadida por potências estrangeiras. Ele queria um líder forte que pudesse unificar e defender a Península Italiana. Seu foco em poder não era por amor ao poder, mas porque ele via poder como necessário para alcançar bem maior. Você deve aplicar o mesmo raciocínio. Desenvolva força, competência estratégica e capacidade de influenciar, não como fins em si mesmos, mas como meios para proteger e promover o que realmente importa para você. Quando o poder serve propósito maior que você mesmo, ele se torna não apenas efetivo, mas significativo. Quando o poder se torna fim em si mesmo, ele corrompe e destrói tanto o possuidor quanto aqueles ao redor. A terceira integração é combinar força com sabedoria relacional. As técnicas maquiavélicas que você aprendeu são poderosas, mas se você as usa de forma que aliena todos ao seu redor, você terminará poderoso, mas profundamente solitário. A diferença entre ser respeitado e ser isolado. Maquiavel reconhecia que até o príncipe mais forte precisa de aliados, conselheiros e apoiadores. Ele não promovia sociopatia, promovia realismo estratégico dentro do contexto de redes humanas. Você deve cultivar a capacidade de formar conexões genuínas enquanto mantém discernimento sobre quem merece confiança. Isso significa ser seletivo sobre quem você permite em seu círculo íntimo, mas genuinamente investido naqueles que você escolhe. Significa manter limites firmes com manipuladores, enquanto é generoso com pessoas de boa fé. Significa ser duro com ameaças, enquanto é compassivo com vulnerabilidade genuína. A sabedoria relacional também envolve reconhecer que você não precisa tratar todos da mesma forma. Pessoas diferentes merecem abordagens diferentes baseadas em como elas se comportam. Aqueles que demonstram integridade consistente merecem confiança crescente. Aqueles que demonstram manipulação consistente merecem distância crescente. Não seja ingênuo, aplicando o mesmo padrão de abertura e confiança a todos. Seja estratégico, mas não seja cínico, ao ponto de rejeitar todas as conexões humanas genuínas. A quarta integração
é desenvolver o que podemos chamar de flexibilidade com integridade. Maquiavel enfatizava necessidade de adaptabilidade, capacidade de mudar estratégias quando circunstâncias mudam. Mas há diferença entre flexibilidade estratégica e falta de princípios. Flexibilidade estratégica significa estar disposto a mudar seus métodos enquanto mantém seus objetivos fundamentais consistentes. Significa reconhecer que há múltiplos caminhos para qualquer meta e que insistir em um único caminho, quando ele claramente não está funcionando, é estupidez, não integridade. Mas flexibilidade não deve significar abandonar princípios fundamentais ao primeiro sinal de dificuldade. Algumas coisas não devem ser negociadas, não porque são estrategicamente vantajosas em todas as situações, mas porque são definidoras de quem você é. A arte está em distinguir entre princípios fundamentais que constituem sua identidade e estratégias táticas que podem ser ajustadas. Seus valores fundamentais sobre como tratar pessoas, sobre o que constitui vida boa, sobre o que você quer contribuir ao mundo, devem ser relativamente estáveis. Mas seus métodos específicos de perseguir esses valores, suas táticas diárias, suas respostas a situações específicas, devem ser altamente adaptáveis. Maquiavel admirava líderes que sabiam quando ser audaciosos e quando ser cautelosos, quando ser generosos e quando ser severos, quando negociar e quando impor. Mas esses líderes mantinham um objetivo consistente: preservar e fortalecer seu Estado. Você deve fazer o mesmo, manter objetivo e valores consistentes enquanto varia métodos conforme circunstâncias. A quinta e final integração é cultivar o que poderíamos chamar de consciência estratégica contínua. Tudo que você aprendeu neste vídeo não é conhecimento que você adquire uma vez e depois esquece. É prática contínua de observação, análise e ajuste. Você deve desenvolver hábito de constantemente avaliar suas interações através de lente estratégica. Quando alguém faz um pedido, pergunte-se qual é a motivação real. Quando você sente emoção forte, pergunte-se se alguém está manipulando essa emoção. Quando você enfrenta decisão, pergunte-se quais são os interesses reais em jogo e qual escolha melhor serve seus objetivos de longo prazo. Quando você observa padrão de comportamento em alguém, pergunte-se o que esse padrão revela sobre caráter e intenções dessa pessoa. Esta consciência estratégica não deve torná-lo paranoico ou excessivamente desconfiado. Deve torná-lo observador e pensativo. Maquiavel era estudante dedicado de história e comportamento humano. Ele constantemente analisava eventos, procurava padrões, testava suas teorias contra observações. Você deve adotar a mesma postura de aprendizado contínuo. Cada interação é oportunidade de testar seu entendimento de dinâmicas humanas. Cada erro é oportunidade de refinar suas estratégias. Cada sucesso é oportunidade de identificar o que funcionou e por quê. Com o tempo, essa consciência estratégica se torna segunda natureza, permitindo que você navegue situações complexas intuitivamente, não apenas através de análise laboriosa. Para concluir, o verdadeiro domínio da manipulação não está em usar truques psicológicos contra pessoas inocentes. Está em entender profundamente como poder, influência e persuasão funcionam, de modo que você nunca mais seja vítima dessas dinâmicas. Está em desenvolver força de caráter e clareza estratégica que tornam você respeitado, não por medo que inspira através de crueldade, mas por competência, integridade e capacidade de proteger seus interesses e daqueles que você valoriza. Maquiavel viveu em era de violência política extrema, onde falha significava frequentemente morte. Suas lições foram forjadas em contexto de consequências brutais. Você vive em contexto diferente, mas princípios fundamentais sobre natureza humana.
poder e estratégia permanecem surpreendentemente consistentes. Pessoas ainda agem por interesse próprio, poder ainda importa, ingenuidade ainda é explorada e conhecimento ainda é a melhor defesa. Agora você possui esse conhecimento. A questão é o que você fará com ele. Você pode ignorá-lo e voltar para a ingenuidade confortável, mas perigosa. Ou você pode integrá-lo em sua vida, tornando-se pessoa que não apenas entende o jogo, mas joga excepcionalmente bem. Se você escolheu o segundo caminho, se está comprometido em nunca mais ser manipulado, se quer viver com olhos abertos para a realidade do mundo, então inscreva-se neste canal. Deixe seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas que precisam acordar e comente de qual cidade você é. Vamos construir comunidade de pessoas fortes, conscientes e impossíveis de manipular.